Fala, nação corintiana! Tudo bem com vocês, corintianeiro, aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadas. E neste vídeo eu te conto sobre Fabrício Anghileri, que já bidou e já está à disposição do Corinthians. Vamos falar também sobre dívidas de Lucas Piton, que já foi vendido para o Milan. O Vasco vai pagar o Corinthians já entrou judicialmente. Vou te trazer tudo neste vídeo aqui para você. Vamos falar também sobre Memphis, que pode não disputar as finais do Paulistão, caso o Corinthians chegue até lá, e eu vou te explicar o porquê, tá, fiel? O vídeo está bombando, realmente recheado de informações do Corinthians para você. Peço humildemente para você deixar o seu like, se inscrever em nosso canal. É totalmente gratuito, você não vai pagar nada por isso, além da satisfação de nos ajudar a crescer cada dia mais. Combinado, fiel? Chega de enrolação. Vamos falar do nosso poderoso Corinthians, porque o Corinthians, fiel, veja bem, tá? O Corinthians tem a apresentação do Fabrício Anghileri, já oficialmente, já é jogador do Corinthians. Ele já bidou, já saiu no boletim informativo diário da CBF e já pode estrear pelo Corinthians no Paulistão na fase de mata-mata. Contra o Barcelona de Guayaquil na pré-Libertadores ainda não é possível. Só se o Corinthians avançar, aí ele pode jogar na próxima fase. Mas contra o Mirassol ele já pode ir a campo, se assim optar aí a comissão técnica do Corinthians. Resta saber se eles têm condições físicas para jogar o primeiro mata-mata do Paulistão. Por quê, fiel? Porque ele ficou no Getafe, mas ele ficou 9 meses sem atuar. Estava lá cumprindo o contrato. Como ele estava sem atuar, nenhum time sabia suas condições reais, se estava jogando bem ou não, para ofertar uma proposta para o jogador. Tanto é que o Corinthians só contratou o Fabrício Anghileri por indicação da comissão técnica Emiliano Dias e Ramon Dias e pela sua ótima passagem que ele teve no River Plate, tá? Então, eu acredito que ele ainda não deve jogar contra o Mirassol. O Corinthians deve ir a campo com o Hugo, já que uma vez o Matheus Bidu só jogou contra o CV, porque por ter características mais ofensivas, tá? Ele ainda não deve jogar porque um jogador que ficou 9 meses parado, eu não acredito que já tenha condições físicas, tenha plenas condições de já ir para jogo com total ritmo de jogo. O jogador ganha ritmo de jogo apenas jogando, tá, fiel? Você pode treinar. Se você não ir para jogo, você não ganha ritmo de jogo. Então eu acredito que Fabrício Anghileri não deve ir a campo contra o Mirassol neste domingo, partida que acontece às 6h30 da tarde, tá? Acompanhe alguns treinos do Fabrício Anghileri, tá? As características dele são mais ofensivas do que defensivas. Foi assim que ele conseguiu fazer uma ótima temporada no River Plate e quase fez gol também no treinamento. Ele, aliás, quase fez 2 gols no treinamento, porque é um jogador que infiltra também, tá, fiel? Para receber passe e fazer a finalização dentro da área. Um jogador também que é muito bom de cabeça e um lateral alto. Então as nossas expectativas são as melhores possíveis para que ele possa fazer um ótimo campeonato pelo Corinthians e que o Corinthians consiga suprir essa falta de lateral que está pairando no Corinthians já há muito tempo, porque infelizmente o Hugo e o Matheus Bidu não conseguem ter condições de serem titulares do Corinthians. Mas eu quero que vocês comentem aí, deixem sua opinião. Já falei que os comentários, fiel, desculpa, lá é o seu espaço para criticar, para elogiar, para comentar, para deixar sua opinião à vontade, quantos comentários vocês quiserem, tá? Já respondi a maioria dos comentários do primeiro vídeo, tá, fiel? Pode comentar que nesse canal eu não me permito que você fique no vácuo, combinado? Vamos seguir aqui com as informações, porque tem muita notícia pra gente trazer ainda, tá? O Augusto Melo revelou algumas, vamos dizer assim, algumas situações do Corinthians de grande importância. Primeiramente, quero falar para vocês e falar sobre o Lucas Piton, mas quero falar primeiro sobre o Cuiabá. O Corinthians não pagou ainda a situação do Ranieri para o Cuiabá e o presidente do Cuiabá vem criticando o Corinthians aí em todos os locais de entrevista que ele dá, ele julga o Corinthians. Só que Augusto Melo revelou que a dívida não foi paga para o Ranieri referente ao Cuiabá, porque também o Cuiabá deve ao Corinthians. Então, como assim? Você me deve, eu te devo, e você quer que eu te pague, você vai ficar sem me pagar? Então, esse caso já está na justiça, tá, fiel? Então vai ser decidido judicialmente essa história aí do Corinthians. Lembrando que recentemente o Corinthians ganhou uma ação judicial em cima do Carlos Leite e do Juliano Bertolucci referente
a pagamentos, tá, fiel? Referente aí a dívidas, tá? Então, parabéns também, a gente pode falar assim, parabéns à comissão aí, ao diretor jurídico do Corinthians por conseguir essas vitórias aí, né, fora das quatro linhas do âmbito judicial. E espero que ganhe também em cima do Cuiabá, ou que as dívidas possam se abater uma da outra, aí o restante que sobrar, dependendo do valor de cada dívida, faz o abatimento, as coisas é simples de resolver, nem precisava ir aí para o âmbito judicial, tá? Mas é que o presidente do Cuiabá queria receber e não queria pagar o que deve ao Corinthians, tá? Então, infelizmente, foi essa situação. Comentem porque eu quero saber a sua opinião e não para por aqui, porque o diretor jurídico do Corinthians vai ter mais trabalho pela frente, porque o Vasco da Gama vendeu o Lucas Piton para o Milan, hoje ele é jogador do Milan, inclusive eu trouxe informações há vídeos e vídeos atrás que o Corinthians poderia trazer o Lucas Piton de volta, tá? Muitos me criticaram que não era lateral para o Corinthians, que não era um lateral que se daria bem no Corinthians, que já teve aqui e não foi bem, realmente não foi bem, mas no Vasco ele conseguiu destacar, e hoje ele foi contratado pelo Milan. Então será que o Milan está tão errado assim? Será que eu estava tão errado assim? Que é um lateral que se destacou, é um lateral jovem com perspectiva de venda futura? Então eu acho que ele daria bem no Corinthians, mas não houve negociação na época e hoje o Vasco vendeu para o Milan já pagou o Vasco e o Vasco não repassou o dinheiro que deve para o Corinthians. O Augusto Melo ele foi muito claro em dizer que o Vasco deve uma grana para o Corinthians referente ao Lucas Piton e não foi pago. Aí que deixa a pergunta no ar, né, Fiel? Por que toda vez o Corinthians é acionado judicialmente por dívidas de empresários, por jogadores acionando o Corinthians na maioria das vezes pelo menos perde judicialmente, vai lá, combina, parcelar a dívida, paga, e o Corinthians aí com o Cuiabá devendo, com o Vasco devendo, o Corinthians nunca aciona na justiça. Foi acionado, mas não faz muito tempo, tá, fiel, que o Corinthians acionou o Vasco na justiça. Faz pouco tempo. E a dívida aí chega a quase 7 milhões de reais. Essa dívida que falta pro Vasco pagar o Corinthians, tá? Então por que isso não foi acionado antes? Existe aí amizade entre os presidentes dos clubes? Então porque se deve, aciona. Todos os clubes fazem isso com o Corinthians, todos os jogadores fazem isso com o Corinthians, todos os empresários fazem isso com o Corinthians, porque o Corinthians demorou tanto para acionar o Vasco judicialmente, tá? Então o Corinthians acionou o Vasco, tá, fiel? Aí agora a gente tem que aguardar aí o tempo judicial para aí ter o julgamento. Obviamente que o Corinthians vai ganhar, porque está em contrato, o Vasco deve o Corinthians e o Corinthians precisa receber, porque o Corinthians tem um fluxo de caixa financeiro hoje que não é bom e o Corinthians precisa de toda a verba arrecadada possível para conseguir dar andamento aí nas suas pendências, certo, fiel? Comentem porque eu quero saber a opinião de vocês referente também a este assunto. O que eu tenho para trazer aqui para vocês nessa informação é uma informação bastante complicada de se engolir, tá? Porque o Memphis Depay, ele foi convocado para pré-convocação da Holanda, para a Liga das Nações. Aí até então, corintianeiro, bom pro cara, o cara ganha confiança para ele começar, né, voltar para a Holanda, onde ele tem história lá, para ele começar a impor seu futebol novamente. Lá ele vai ter também os seus momentos, pode voltar aqui para o Corinthians ainda com um preparo melhor, porque lá também tem os preparadores físicos de lá. A convocação é importante, o jogador se sente importante quando você é convocado para defender a seleção do seu país, tudo bem, fiel. Até aí tudo perfeito. Só que, olha a confusão que pode causar. O sonho do Memphis sempre foi voltar para a seleção da Holanda. Ele conseguiu isso jogando pelo Corinthians, uma nova convocação na sua carreira para voltar a defender a seleção da Holanda, tanto é que o Como estava aí, visitou a Neoquímica Arena, achou as instalações do Corinthians uma baita instalação de primeiro mundo, visitou tudo aqui, tudo perfeito, foi convocado. Só que, se o Corinthians passar para as finais do Paulistão, aí está o mesmo problema, porque a final do Paulistão está marcada para o dia 27 de março, numa quinta-feira. Olha que data esquisita que a CBF marcou também, né? E a final da Liga das Nações está marcada para o dia 27. Então a Holanda lá está muito bem. Caso ela passe para a final e o Corinthians vai para a final no Paulistão, que não é difícil de acontecer, fiel, não é difícil de acontecer, as duas datas vão coincidir, a Liga das Nações lá no dia 27 e a final do Paulistão no dia 27. E aí, como que vai fazer? A gente vai perder o nosso principal jogador porque foi convocado para a seleção,
A gente vai deixar o nosso jogador mais caro, onde a gente paga 3,5 milhões por mês, que é uma baita grana, para ele não jogar a final. Então aí já pode ter a primeira divergência entre aí Memphis, Corinthians e essa possível convocação do Memphis, essa pré-convocação. A lista ainda pode ser alterada, tá, fiel? É uma pré-convocação. Ele já foi convocado para pré. Muito dificilmente eu acredito que essa lista pode ser alterada, a não ser em caso de lesões, esse tipo de coisa, tá? Porque se coincidir das finais, as finais já se coincidiram, vão ser no dia 27 de março e lá também no dia 27 de março. Se coincidir dos dois times chegarem, que não é difícil de jeito algum, aí eu quero ver o que vai acontecer, porque na minha humilde opinião, o Memphis tem que jogar a final do Paulistão se lá o Corinthians chegar. Porque ele está no Corinthians, é final, apesar que lá também é jogo importante, só que no Corinthians, se ele não jogar a final aqui, vai causar um reboliço enorme, porque ele ganha muito dinheiro para atuar pelo Corinthians. Ele ganha muito dinheiro para jogar pelo Corinthians. E o torcedor do Corinthians mantém a expectativa que em uma final de campeonato ele possa ter o seu melhor jogador em campo. Ele possa ter o seu jogador mais caro em campo. E o que vai acontecer se o Memphis não jogar a final porque ele está disputando lá a Liga das Nações? Vai causar realmente um temperamento aí e polêmicas sustentáveis, tá? Vai causar realmente polêmicas sustentáveis e vai criar grande rixa aí com a torcida do Corinthians caso o Memphis não jogue a final do Paulistão, se lá o Corinthians chegar, e lá o Corinthians vai chegar e vai se consagrar campeão, tá, fiel? Então, eu acredito que a melhor das hipóteses é o Memphis ir representar a sua equipe, desde que as datas também não alterem as semifinais, porque ele tem que jogar o Paulistão pro Corinthians, tá? E lá, se chegar na mesma data e a Holanda estiver lá ainda e o Corinthians na final, ele tem que viajar para disputar a final. Tanto é que eu não acredito que o Memphis está sendo convocado para ser titular. Não acredito que ele está sendo convocado para ser titular, para disputar lá uma final que seja, ou uma semifinal. Eu não sei se é semifinal ou se é final, que está marcado para o dia 27. Mas o que eu tenho certeza é que a final do nosso Paulistão está marcada para o dia 27, que é a mesma data que a Holanda vai jogar, e ele foi convocado. Então eu espero que essa situação possa se resolver e que o Memphis possa viajar de volta para disputar a final. É inegociável. É inegociável. Não tem como o Corinthians perder o seu principal jogador na final do Paulistão, pagando a bala que paga pro Memphis para ele ficar sentado no banco de reserva lá. Não tem fundamento nenhum e eu quero saber a sua opinião referente a esse assunto, tá? Quero muito saber a sua opinião referente a esse assunto. Já respondi todos os comentários, tá faltando só os mais atuais. Vou estar lá respondendo os comentários deste vídeo, tá, fiel? Que estou postando agora às 6 horas da tarde. Vou estar online, já aproveita e responda o seu também. Combinado? Então, estamos combinados assim? O que tem de mais atualizado do Corinthians nesta tarde de hoje é isso. Quero agradecer demais a sua presença, tá, fiel? E amanhã voltamos aí. Quem sabe hoje à tarde eu não trago ainda, mas à noite algum vídeo para você. Se eu trazer, vai ser lá para as 10 horas da noite. Estou esperando se confirmar algumas informações. Combinado, fiel? Quero agradecer demais, meu muito obrigado por tudo e vai Corinthians!